O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um pedido de autorização para receber uma visita de um assessor do governo Trump na Papudinha. Bolsonaro já tem uma série de visitas marcadas e autorizadas por Alexandre de Moraes e agora aguarda o aval do ministro para receber o norte-americano. E não é qualquer norte-americano. Esse assessor é um assessor muito crítico, inclusive publicamente, ao ministro Alexandre de Moraes. Quem traz todos os detalhes é a repórter Soane Guerreiro, que está me chamando lá de Brasília. Boa tarde, Soane, seja muito bem-vinda. Oi, Raquel, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. Olha, esse pedido feito pelos advogados de Jair Bolsonaro já repercutiu bastante por se tratar de Darren Beattie, ele que é do alto escalão do governo norte-americano. Ele agora está ele foi nomeado em fevereiro como assessor sênior de Trump sobre políticas relacionadas ao Brasil, ou seja, ele está acompanhando aí de perto as movimentações, em especial também aqui dos corredores de Brasília, os corredores do poder, né? Tudo que é aprovado aqui, as políticas do governo atual e também, né, até para essa possível conversa que Lula terá com Trump, possivelmente aí no mês de abril, já que por enquanto ainda não temos previsão desta data no mês de março. O Darren Beattie, ele é um diplomata que se coloca ali com um perfil conservador antes de assumir este cargo de assessor para assuntos relacionados ao Brasil. Ele atuava como secretário ali para áreas culturais e educacionais no governo Trump. Como você bem colocou, ele é um crítico não só de Alexandre de Moraes, mas também em relação ao STF, fez várias críticas, falou que Moraes fez perseguição contra o bolsonarismo, contra o Bolsonaro, inclusive no processo que nós tivemos no ano passado no STF, no julgamento que trata sobre o golpe de Estado. Então, ele fez duras críticas a Moraes e também ao STF por meio das redes sociais. Então, há uma expectativa em torno dessa conversa que seja na semana que vem. Os advogados de Bolsonaro pediram, Raquel, uma questão, inclusive, bastante complicada, que a gente já viu isso nos últimos tempos, pediu que a visita seja em uma data diferente daquelas previamente acordadas, que são as quartas e sábados. Eles pediram para que seja ou na próxima segunda, 16, ou então na terça, 17, alegando que Darren Beattie vai ter uma agenda muito curta aqui no Brasil, aqui em Brasília, e por isso pediram, então, para a visita ser em um dia diferente daqueles que já ocorrem normalmente. Já tivemos outros episódios semelhantes a esse, outros pedidos semelhantes a esse que foram negados por Alexandre de Moraes. E a questão é que Darren Beattie é justamente crítico a Moraes e é justamente o ministro quem vai ali decidir na Suprema Corte se vai autorizar ou não essa visita em uma data diferente daquela que ocorre ocasionalmente. Raquel, volto com você. Muito obrigada, Soane Guerreiro. Gente, coloca meus analistas aí, o time de análise na tela. Natália Fruê, essa movimentação toda está preocupando muito o Planalto. Basília colocou aqui tudo como corpo diplomático, tá vendo? Mas existe uma preocupação importante do Palácio do Planalto e do PT. O presidente do PT, o Edinho Silva, já foi às redes sociais quando essa nota do Departamento de Estado nem tinha saído. Como é que o PT e o Planalto estão vendo essa movimentação do bolsonarismo, de Jair Bolsonaro, neste momento? Então, Raquel, sim, o presidente do PT, ele publicou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que o Brasil não poderia ser um puxadinho do PT, que essa iniciativa, essa ideia do governo norte-americano de transformar as facções criminosas em organizações terroristas seria uma forma, ele reforça o discurso do presidente Lula de que isso atinge a soberania, porque diz que, se pegar o exemplo do México, por exemplo, em que lá há cartel, há
organizações que têm essa definição, esse nome de organização terrorista, e que Trump muitas vezes faz ameaças ao vizinho, ao país vizinho, usando esse argumento. Mais que isso, há uma preocupação por parte do Palácio do Planalto que essa visita, né, esse pedido para esse assessor de Trump, com essa declaração do governo norte-americano de que quer sim que as organizações aqui no Brasil sejam tratadas como organizações terroristas, que isso tudo é palanque eleitoral, pode se transformar em palanque eleitoral para o adversário do presidente Lula, que, ao que tudo indica, será Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um quebra-cabeça que a gente precisa montar para entender. E mais que isso, a avaliação é que é um assunto, do ponto de vista até legal, dos especialistas, dizendo que não se pode tratar esse tema de uma forma apaixonada, que é um tema em que o Brasil já está dando as respostas. Quando aprova o PL antifacção, a PEC da segurança pública, são respostas que o Brasil está dando para combater a ação desses grupos, dessas facções criminosas. E mais que isso, o governo brasileiro usa como exemplo pedidos para extraditar hoje acusados aqui no Brasil de lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas e que lá nos Estados Unidos eles vivem livremente. Então é um argumento que está sendo utilizado no bastidor para rebater essa ideia de Trump, porque a gente sabe, segundo o que disse um integrante do governo brasileiro, que Trump ele vende uma ideia com um objetivo oficialmente, mas que no bastidor é outro bem diferente, Raquel. Muito obrigada, Natália Fruê. Agora, Yander Porcela, eu quero que você amarre essa história toda, porque é o seguinte: o bolsonarismo parece que está apostando de que uma movimentação de Donald Trump, e aí se a gente extrapolar, não sabemos ainda, tá? Mas vamos supor que lá na frente, no meio das eleições, isso chegue a ameaças de Donald Trump, não sei, jogando lá para frente mesmo, até alguma ameaça mais forte vocalmente ou alguma intervenção armada no mar, não sei, estou aqui extrapolando. O bolsonarismo está apostando de que Donald Trump pode ser aí um cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro. E como a Natália estava nos narrando, tem uma preocupação do PT. Mas e se tiver o efeito contrário? Quando a gente teve recentemente essa questão de todo um apelo aí, um apelo pela soberania, a gente teve a Guerra dos Bonés, se vocês bem lembrarem, né? O boné ali do Donald Trump, que Tarcísio de Freitas utilizou e custou popularidade para ele. E aí o Sidônio Palmeira veio, o ministro, né? O ministro Sidônio veio com a ideia do boné também, de somos todos brasileiros. Foi a época que a popularidade do Lula mais subiu, quando ele apelou para a soberania. Quem é que sai ganhando com essa história, se ela se extrapolar? Raquel, eu avalio que o simples fato disso estar sendo discutido nesse momento, em ano eleitoral, já é uma vitória, ou pelo menos ali um ingrediente para a campanha da oposição, porque para o governo Lula, o ideal era que isso nem estivesse sendo debatido nesse momento, porque o governo pode perder o controle dessa discussão toda. O governo vai ter que usar da diplomacia para tentar desarmar essa bomba nesse momento. Eu acho que tem dois lados. Nisso que você falou da soberania, é claro que a gente pode chegar lá na campanha eleitoral e o eleitor avaliar que, novamente, a família Bolsonaro insuflou o presidente dos Estados Unidos a fazer algum tipo de intervenção no Brasil. Isso pode, de alguma forma, se voltar contra a oposição. Mas eu acho que esse caso, especificamente do Comando Vermelho, do PCC, dessas facções criminosas, tem é diferente, tem um tom diferente do tarifaço, porque o tarifaço ficava muito fácil o governo Lula mostrar para a população que tinha um impacto real, econômico, no dia a dia da população, porque os produtos ficariam mais caros, né? Teria, de fato,
era mais clara o quanto essa interferência seria prejudicial para os brasileiros. Quando você envolve facções criminosas, aí a coisa já muda um pouco de sentido, porque a população está muito preocupada com a segurança pública e é claro que boa parte da violência no país tem a ver com a atuação dessas facções criminosas do PCC e do Comando Vermelho. Então, eu acredito que uma parte da população que talvez tenha sido contra o tarifaço pode achar que, sim, Trump precisa fazer alguma coisa para desarmar o PCC, para acabar com o Comando Vermelho, e isso pode acabar dividindo esses eleitores ali na disputa eleitoral e acabar, assim, gerando um ônus para o governo. Porque, nesse momento, aliados do bolsonarismo já estão nas redes sociais dizendo que o governo Lula é contra classificar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas e que isso mostraria, né, o conluio do Palácio do Planalto com essas organizações criminosas. Esse discurso, essa narrativa já está sendo feito, isso já tá em campo. Então, até o governo conseguir desarmar essa bomba, eu acho que vai ficar complicado para o Planalto. Acho que a oposição, nesse momento, toma a dianteira nessa discussão, Raquel.